Programa Palavra Espírita. Apoio Cultural. Sociedade Espírita Estudo e Caridade Lar de Joaquina. Odontologia Lauda. O implante que se transforma em sorriso. Goods e Cook Casa Criativa. Agora juntas para lhe surpreender ainda mais. Sociedade Espírita Luz e Caridade. Estamos iniciando mais um programa Palavra Espírita, agradecendo aos nossos apoiadores culturais, Sociedade Espírita Estudo e Caridade Lar de Joaquina, Goods e Cook Casa Criativa, agora juntas para lhe surpreender ainda mais, Odontologia Lauda, o implante que se transforma em sorriso, e Sociedade Espírita Luz e Caridade, a CELC. Pois hoje, para minha alegria, muito prazer, eu recebo aqui o meu amigo particular, e amigo particular tem muitos dos que nos veem, assistem ao nosso programa, Paulo Antônio Lauda, mais conhecido por Paulo Lauda. Paulo, muito obrigado por tu ter aceito o meu convite para a gente fazer um programa talvez até um pouco diferente do que eu costumo fazer quando a gente fala sobre a doutrina espírita, apesar de que hoje vamos falar sobre a doutrina espírita. Mas o Paulo, ele é participante da AME, Associação Médico Espírita de Santa Maria. O Paulo lançou um livro, na verdade um romance espírita, e é sobre esse romance, várias perguntas eu vou fazer para ele, sobre ele, que o Paulo está sentado nessa cadeira para a gente bater um papo. Paulo, mais uma vez, muito obrigado por tu ter aceito o meu convite. Eu que agradeço a TV Santa Maria, o Jader, né, já pela terceira ou quarta vez que a gente vem aqui. Exato. Sempre é um ambiente maravilhoso. E eu que agradeço a todos vocês. Muito bem. Eu vou botar esse livro aqui. Botar não, você diz, né? Colocar, né? Colocar esse livro aqui para que o telespectador que esteja interessado, o livro pode ser adquirido aonde, Paulo? Atualmente o livro está em todas as livrarias de Santa Maria, né? Eu vou citar a Livraria da Mente, as livrarias dos shoppings. Ah, sim. Né? Do shopping tem do Monet também, né? O Monet ali. E na SESMA, ali na Professor Braga. Professor Braga, né? Então tem as duas Atena, né? A Atena aqui do centro, da Floriano Peixoto, a Atena lá do Shopping Praça Nova, e nas livrarias Santos, que é do Royal Plaza, e do Monet, São Santos. Perfeito. Agora, Paulo, o que te levou a escrever um romance espírita? Vocês não sabem por que eu estou rindo isso, mas numa conversa conosco, eu e o Jader, no estacionamento do Mercado Nacional, lembra dessa manhã? Lembro. Eu sabia, ele havia me oferecido o livro dele, maravilhoso, o livro do Jader, por sinal, e eu havia lido o livro do Jader e estava dando feedback para ele, né, o retorno, que o livro era muito bom e tal. Aliás, Jader, eu disse para ele naquele momento, eu tenho uns rabiscos, umas coisas já para fazer um livro, mas eu estou meio cestroso se eu devo publicar ou não. E o Jader, dentro de toda a sua sapiência, meu Deus do céu, Nossa Senhora, chegou e disse para mim: não, Paulo, de forma alguma, tu tem que publicar, e por isso, por aquilo, por aquele outro, papapá, e ali a gente ficou conversando, e eu já tinha realmente muita vontade de publicar, mas faltava esse estímulo. Então eu tenho que aproveitar o programa Palavra Espírita, né, para agradecer o Jader. Realmente, sabe aquela gotinha d'água que falta para despejar a água do copo? Tá ali, foi o Jader. Paulo, franca e honestamente, se eu soubesse que tu ia dizer tudo isso aí, eu não teria ter feito essa pergunta, certo? Mas é verdade, eu não posso faltar com a verdade. Paulo, eu li o teu livro, gostei demais, não por estar na tua presença, mas gostei mesmo. Aliás, gostei de tudo, desde a capa maravilhosa, né? E o conteúdo também,
Quem adquirir esse livro vai ter uma aula de imigração italiana e, logicamente, de esclarecimentos a respeito da doutrina espírita. Agora vamos falar sobre o teor, não exatamente sobre o roteiro do livro, porque é um livro com 215 páginas, né? Como é que tu elaborou esse roteiro na tua cabeça? Quando a gente já tem alguma ideia pré-concebida já há muito tempo, essa ideia a gente vai aprimorando, né? Então, imagina, nós temos que falar de postulados espíritas, mas só falar de postulados espíritas de uma forma ao léu, assim, não é atrativo, né? Nós precisamos ter algo que atraia o leitor, né? A imigração italiana, principalmente para nós aqui, nós estávamos vivendo também esse ano o Festival Internacional ali de Vale Vêneto, né? E é um assunto que a gente percebe que as pessoas, nós temos muitos descendentes de imigrantes italianos, inclusive a minha esposa. Ela é descendente. A minha esposa é Burim, ela é da terceira geração do Mateu, que é o imigrante, né? E eu disse assim, bom, então eu vou utilizar a imigração italiana. E eu já tinha muita informação da imigração italiana, por amigos, por livros que eu havia lido e principalmente por trabalhos científicos sobre a imigração italiana. Na internet está à nossa disposição muitos trabalhos científicos que foram feitos por professores da história com relação a detalhes da imigração italiana. Mas tinha que ser uma coisa agradável de ler, né? Existe um escritor francês, né, que ele se utiliza com muita frequência nos seus livros de uma história real, e dentro dessa história real ele coloca a história dele, né? E então é exatamente o que seguiu esse livro. Ele pega a realidade daquela época, quando a Itália estava querendo se unificar. Ela não era um país ainda, eram vários reinos, né? E o reino de Piemonte e Sardenha então começou a atrair a ideia de se juntar num país. Então foi o processo de unificação da Itália, com conflitos com a Áustria, que era o Império Austro-Húngaro, enfim, né? Eu falo um pouco disso tudo, mas não para ser cansativo, não é um livro da história cansativo, não. Eu falo rapidamente assim para dar o link da história. E daí, dentro desse processo, as pessoas vão entender por que aqueles europeus, não só os italianos, mas por que os europeus precisavam lançar mão de se jogar em direção a uma nova vida na América. Eles não tinham opção, eles tinham a situação da Europa naquela época era uma situação onde tinha um grande crescimento populacional, um desenfreado crescimento populacional, século XIX. E veio a Revolução Industrial e aquelas terras daqueles reinos estavam na mão de muito poucos, e a política imperial era toda para unificar a Itália naquelas guerras da unificação, enfim, e muito pouco sobrava para as pessoas que pouco tinham, e daí eles chegavam a passar fome, a situação. E surgiu a oportunidade, então, o Dom Pedro II, precisando colonizar o Brasil e precisando de mão de obra, porque ele estava vivendo o processo da abolição da escravatura aqui, que era inevitável, tanto que em 1888 veio a abolição da escravatura, mas durante todo aquele período do reinado dele existiam leis que foram abrandando, né, o processo da escravatura. O mundo, de uma maneira geral, já tinha abolido a escravatura, e o Dom Pedro II precisava resolver esse problema. Então ele fretou navios e fez contratos com a Europa, mas principalmente com a Itália, para trazer essas pessoas que quisessem trabalhar aqui, que quisessem criar uma vida nova aqui, trabalhar aqui, ou até ele deu terras, né? Esse livro fala de pessoas que o Império deu propriedade de terras, né? E daí chegaram aqui para construir um novo mundo. Paulo, eu tenho uma curiosidade, eu lendo o livro, me surgiu assim
como é que tu criou todas aquelas personagens, eu não sei se aquelas personagens ou aqueles, eu não sei se é no feminino ou no masculino, mas não vem ao caso, aquela quantidade de personagem, Beatrice e assim, como é que tu conseguia, como é que é juntar tudo aquilo de forma homogênea, cada um no seu quadrado, como se diz, e depois no final juntando tudo a bordo de um navio? Isso é uma coisa que me intrigou muito. Como é que qual foi a tática que tu empregou para falar sobre aqueles personagens e não te perder enquanto tu falava sobre ele com relação ao João, ao José, a Maria, assim por diante? Eu não sei se tu entendeu o que eu... Eu entendi. Essa questão foi uma questão de muita dificuldade na escrita do livro, tanto que muitas vezes eu tinha que voltar atrás e reler de novo para ver se eu não estava trocando nomes, e os nomes em especial, às vezes tinham L, 2 L's, né? Um C, 2 C, né? O Bianchi, né? Depois quando entrou no Brasil ficou Bianchi com um C só, eram umas coisas assim. Mas existiam histórias esparsas que eu queria colocar no livro, e daí eu precisava de personagens para essas histórias. Então eu buscava na internet nomes de pessoas na Itália, em determinada cidade, no século XIX. Aparecia aquelas listagens de nomes. Ah, certo. Entendeu? Então, por exemplo, a Dona Maldi de Feli, né? Um nome bem fora da nossa... Mas era um nome que existia lá naquele momento na Itália, e ela fez boa parte do livro, e depois eu não vou contar a história, né? Mas foi dentro desse contexto. Qual a ideia inicial de sair lá da Itália, fazer o processo da viagem, que eu achei muito interessante, porque eu fiz essa viagem. Ah, tu fizeste, né? Não em todos os lugares que passou o navio, mas em quase todos eles eu conheci, né? E eu fiz uma viagem de travessia, só que obviamente num navio bem melhor do que eles na vida. Sim, né? Imagino. E achei muito interessante. A gente tem que contar o que existe no meio do Oceano Atlântico, enfim, os problemas que existiam. Aquele problema de pirataria que eu falo no livro ali, rapidamente, aquilo era o maior problema das grandes navegações, né? Porque quando menos esperavam, abordavam o navio, se necessário fosse, roubavam todos, se necessário fosse, matavam todos ou parte deles, enfim, era um horror. E de certa forma, quando existiu a imigração italiana, esses navios que vieram para cá, eles não tinham um navio de apoio que estivesse apoiando a segurança dele. Eles tentavam viajar juntos, tentavam viajar da forma mais segura possível. Por isso que eu fiz aquele detalhe da pirataria no meio do... E que na verdade, como tu disseste, existia, né? Existia. E as comunicações também eram muito defeituosas, né? Então, era perdido. Os caras, eles estavam literalmente ali, né? Eles tinham a bússola, eles tinham a carta náutica e tinham que jogar com o tempo, que o tempo podia ser muito bom ou podia ser muito mal, né? Exatamente. Era uma aventura, uma grande aventura. Agora, o que faz esses espíritos, né, que estavam lá na Itália, lá na Europa, mas não é só na Itália, vale para a França, vale para toda a Europa daquela época, Portugal, enfim. O que faz essas pessoas se jogarem? Paulo, esse vai ser o nosso assunto do segundo bloco. Muito certo? bem. Tá. Gente, a produção me disse que terminou o primeiro bloco, passou rápido, né? Meu Deus! Eu quero agradecer mais uma vez ao Lar de Joaquina, a Goods & Cook Casa Criativa, Odontologia Lauda, da qual, diga-se de passagem, o Paulo é o proprietário junto com o filho, Odontologia Lauda, agora em novo endereço, e a Sociedade Espírita Luz e Caridade, a CELC. O nosso intervalo é bem rapidinho e a gente já retorna. Programa Palavra Espírita. Apoio Cultural. Sociedade Espírita Estudo e Caridade Lar de Joaquina. Odontologia Lauda.
o implante que se transforma em sorriso. Goods e Cook Casa Criativa, agora juntas para lhe surpreender ainda mais. Sociedade Espírita Luz e Caridade. Lá, lá, ya, lá, ya, lá. Odontologia Lauda. São 40 anos de alegrias, são 40 anos de profissão, são 40 anos de estudos, tecnologias e evolução. São 40 anos de histórias e belos sorrisos de várias gerações. São 40 anos de experiência, sendo testemunho de lindas emoções. Odontologia Lauda. Há 40 anos, o brilho do seu sorriso. Odontologia Lauda. O implante que se transforma em sorrisos. Somos irmãs e vamos caminhar, crescer e distribuir felicidade. Juntas nos tornamos melhores e te surpreenderemos cada vez mais. Vamos espalhar coisas lindas por aí? Agora juntas. Goods e Cook, ainda mais criativas. Em 3 endereços: Santa Maria Shopping, Royal Plaza e uma nova loja na Avenida João Luiz Pozobon. Estamos iniciando o segundo bloco do programa Palavra Espírita, agradecendo mais uma vez aos nossos apoiadores culturais, Lar de Joaquina, Goods e Cook, Casa Criativa, Odontologia Lauda e CELC, Sociedade Espírita Luz e Caridade. E para quem está chegando agora, eu estou batendo um papo com Paulo Antônio Lauda, autor do livro Nova Itália, um romance espírita, escrito pelo Paulo recentemente e lançado mais recentemente ainda. Na verdade, hoje é quarta-feira. Que dia é hoje da semana? Hoje é dia 16. 16. Foi lançado, quarta-feira, foi lançado no sábado passado. 12. Dia 12, né? É. Então são apenas há 4 dias. E eu estou batendo um papo com o Paulo aqui a respeito do livro, como não poderia ser diferente. Paulo, quando tu estava escrevendo o teu romance espírita, por alguma oportunidade, sentiu que, além de ti, tinha alguém te auxiliando, digamos assim, te assoprando no ouvido: escreve isso, escreve aquilo? Não sei se eu me fiz entender. Olha, Jada, tu sabes que o plano espiritual, ele trabalha muito os encarnados, né, de uma forma intuitiva, né? E muitas vezes a gente faz ou diz coisas intuído de uma forma que a gente nem sabe de onde, né? Os grandes inventos da história da humanidade também tiveram essa história dessa intuição de ir naquela direção, sim, pesquisar naquela direção até realmente chegar a um grande invento. E na escrita de qualquer livro, no caso do meu livro, e eu já falei com outros autores que me reportaram a mesma história, a gente tem uma ideia de escrever algo que quer fazer da melhor forma possível, e tem dias que a gente escreve, a coisa vai longe, o capítulo é grande, tá, daí a gente desliga o computador e vai descansar, né? No dia seguinte, ou quando for retomar aquele texto, a gente vai burilando aquele texto, e às vezes eu percebi, mas será que fui eu que escrevi isso aqui mesmo? Né? Exatamente. Onde é que da onde eu tirei isso aqui, enfim, né? Então, meu amigo, eu acredito, como eu sou muito estudioso da presença dos espíritos na nossa volta, eu acredito que a gente tenha intuições a toda hora, e com certeza eu acredito que eu tenha tido intuições para fazer algumas colocações que são muito mais inteligentes que a minha capacidade poderia fazer. Entende o que eu quero dizer?
Paulo, tu já te perguntou se tu, ao escrever esse romance, tu não era uma dessas personagens que vieram nesse navio lá da Itália e que, tu, sem perceber, tu relembrou algumas passagens e passou para o papel? Não te passou isso pela cabeça? O nosso querido amigo Adair Cardoso Marques, que é um dos que faz o depoimento desse livro e leu esse livro e muito me colaborou na escrita desse livro, ele sugeriu isso. Sugeriu que eu não estava apenas escrevendo um livro, mas talvez eu estivesse relembrando alguma coisa. Porque quando nós sofremos o processo reencarnatório, nós também sofremos aquele esquecimento necessário das vidas anteriores. Nós precisamos, eu não posso saber quem eu fui, aonde eu fui, o que eu fiz, e muito menos o que os outros fizeram para mim, né? Então, nós precisamos sofrer esse apagamento necessário. Mas existe lá no interior da nossa, lá no perispírito, na biblioteca do nosso perispírito, existem informações e laços que nos unem com coisas que nós fizemos lá no passado. Talvez, né, Jada? Talvez. Eu estive no lançamento, como eu disse antes, do livro do Paulo, e fiquei impressionado pela quantidade de pessoas que estiveram lá para buscar, comprar, adquirir o livro, logicamente, e buscar o teu autógrafo. Eu fiquei, eu confesso, surpreso. Eu esperava um lançamento de um livro, mas com aquela quantidade. Te surpreendeu isso também, Paulo? Me surpreendeu a minha pessoa, surpreendeu as pessoas que estavam na minha volta ali, né? A Maria Odete Flag, a Maristela Moura, o Padre Lauro, né? Todas essas pessoas que colaboraram muito comigo. Porque olha, eu vou te contar, né? Sabe que a escrita desse livro me trouxe outra coisa interessante. Como eu tenho amigos. Isso é muito bom, né? Como eu tenho pessoas que, de uma forma graciosa, sem interesse algum, colaboraram, cada um colabora do jeito que pode, né? Mas, e no momento do lançamento, foi um sábado, até o Papai do Céu foi bonzinho comigo, porque verdade. O tempo foi muito bom, o clima foi muito bom, estava um pouquinho frio, né? Mas é um frio razoável. E as pessoas me disseram que foi muito bom ir lá, porque encontraram pessoas que há muito tempo não encontravam, num momento festivo, num lugar bonito. O calçado não está ficando muito bonito, na Livraria da Mente, um lugar muito aconchegante, muito bonito. Então foi muito agradável. E eu percebia que a energia gravitante naquele momento ali, e acredito que todos que estavam ali perceberam isso, era muito boa. Sabe quando tu está num ambiente que a energia é boa, te faz bem, sai dali bem, né? Paulo, as pessoas que estavam ali são, digamos assim, não todas, logicamente, mas a maioria do meio espírita. Teve algum, digamos, que tenha capacidade de dupla vista, que tenha te soprado no ouvido? Não precisa me dizer quem que estava ao teu lado. Sim. Não precisa me dizer quem. Que tenha te soprado no ouvido, olha, além dos que nós enxergamos, tem outros tantos que nós não enxergamos aqui. Alguém tiveram 2 médiums lá que me disseram que eu estava bem acompanhado. Ótimo. Né? Que nós estávamos todos bem acompanhados. E nós que somos militantes dessa maravilhosa doutrina, sabemos que quando a gente faz uma palestra num centro, às vezes vai num centro ali, tem 10, 15, 20 pessoas. Mas o público espiritual, encarnados estão ali. Mas tem muitos desencarnados que também estão necessitados, geralmente num número muito maior, que também estão presentes. Exatamente. Então a nossa ida a um centro para fazer uma palestra, as pessoas nem imaginam, as pessoas dizem, o fulano só deixou o tempo dele para vir aqui fazer uma palestra, como ele é bonzinho, né? Claro que a gente está num processo de propagação da doutrina espírita.
mas os maiores beneficiários somos nós. Exatamente, exatamente. Né? É muito prazeroso, muito agradável. E depois do lançamento desse livro, eu já fazia muitas palestras, mas realmente agora estou com a agenda bem lotada de palestras dos mais variados lugares, porque foi veiculado mais o meu nome, enfim, né? Mas todos nós, o Jader faz palestras, maravilhosas palestras, o Adair, o Dr. Fernando, e meu Deus, quanta gente faz palestras espíritas maravilhosas, né? E eu acho que é um exercício legal da vida, ainda mais para mim, que tenho como formação profissional, sou cirurgião dentista, fui professor da universidade, depois trabalhei na Secretaria de Segurança Pública no presídio de Santa Maria, e os presídios por aí por 10 anos, enfim, né? Eu era dentista, atendia, né? E a nossa vida sempre é presa dentro de 4 paredes. No momento que a gente começa esse debut, né? Né? Nessas lidas literárias e também palestras de um assunto completamente diferente de odontologia, é muito agradável para mim, muito prazeroso para mim. Então às vezes esses dias me perguntaram, Lauda, tu ganha alguma coisa com isso? Né? Não, eu não ganho nada. Ganha algum cachê? Dinheiro não, mas eu ganho muito de energia. Sem dúvida. Nossa Senhora. Paulo, a produção está me dizendo que nós estamos nos encaminhando para o final. Mas antes do final, eu quero te perguntar para te responder em 45 segundos. Vai sair um segundo livro a respeito? Continuação desse aqui, digamos? Quem lê esse livro aí sabe que isso é uma história de um pessoal que sai lá da Europa, atravessa o oceano e vem parar aqui na Quarta Colônia, aqui perto de Santa Maria. E quando existe a experiência de quase morte do Luigi, lá bem no finalzinho do livro, né, ele está aqui em Santa Maria, na casa do filho dele, né, e passa pelo Hospital de Caridade Astrogildo de Azevedo, que eu falo até da pedra fundamental do Hospital de Caridade, quando começa, enfim. Né, e daí as histórias ficam muito próximas de nós. Mas só que, com o término do livro, ficou muita coisa em haver. Ficou muita até coisa... chegar nos nossos dias. Ficou então, muita coisa em aberto ainda. Ficou. E daí eu me sinto na obrigação de seguir. Então acredito que em um, ou quem sabe até em mais de um livro além desse, para nós chegar até os dias de hoje. E a minha ideia é ainda um projeto futuro, porque o nosso planeta está passando da planeta de provas e expiações para um planeta de regeneração, isso mais ou menos lá para os 2057. Então, muito bem. Paulo, 30 segundos, se tu quiseres deixar uma mensagem para os nossos telespectadores, por favor, a câmera 3 ali é toda tua. No exercício deste livro e na execução dessa obra, eu percebi um detalhe muito simples, mas muito verdadeiro, que nada na vida a gente faz sozinho. Né? As coisas tomam forma e se transformam em reais sempre com o auxílio de muita gente. Então, tudo que a gente faz, a gente precisa dos outros. Então vamos trabalhar no sentido de fazer o bem, ter amigos, contar com os amigos, porque esse foi um dos motivos pelos quais a gente reencarnou. Exatamente, exato. Para fazer o bem, melhorar cada vez mais, né, Paulo? Esse é o objetivo da encarnação, né? Esse é o objetivo. Gente, nosso papo com Paulo Antônio Lauda, autor deste livro aqui, chegou ao fim, infelizmente. Paulo, mas a gente vai voltar aqui outras vezes, melhor dizendo, não só para falar sobre o Espiritismo, mas quando surgiu o segundo livro, tu vai vir aqui novamente para a gente bater um papo sobre essa nova obra. Muito obrigado pela oportunidade que a TV Santa Maria, o Jader, oferece mais uma vez. Quem agradece pode ter certeza, somos nós, certo? Gente, e com essas palavras, estou encerrando o programa Palavra Espírita com meu amigo Paulo Lauda,
Agradecendo mais uma vez Sociedade Espírita Estudo e Caridade, Lar de Joaquina, Goods Cook Casa Criativa, agora juntas para lhe surpreender ainda mais, Odontologia Lauda, do meu amigo Paulo Lauda, o implante que se transforma em sorriso, e CELP, Sociedade Espírita Luz e Caridade. Muito obrigado, um abraço e até o nosso próximo encontro. Tchau. Programa Palavra Espírita. Apoio Cultural. Sociedade Espírita Estudo e Caridade Lar de Joaquina. Odontologia Lauda, o implante que se transforma em sorriso. Goods e Cook Casa Criativa, agora juntas para lhe surpreender ainda mais. Sociedade Espírita Luz e Caridade.